Oi pessoal, meu nome é Alessandra Piano e há mais de 10 anos eu sou diretora da empresa Certifica Marcas e Patentes e hoje eu vou falar com você sobre alguns dos motivos que causam indeferimento no pedido de registro. Obviamente para os casos em que o empresário ou a pessoa física dá entrada sem procurador, então ele precisa entender um pouquinho mais sobre como funcionam os trâmites desse tipo de processo que é administrativo para que ele evite os erros que causam o indeferimento, e é sobre isso que eu quero falar com vocês agora. Bom, eu acredito que o principal erro é você escolher uma marca em que está indisponível para registro. Esse é recorde, né, dos indeferimentos de registro. Por quê? Porque ao realizar a pesquisa de disponibilidade de marca, o sistema do INPI te traz duas possibilidades: a pesquisa exata e a radical. A radical, ela traz um horizonte um pouco maior. É a tipo de pesquisa que traz todas as marcas que são similares à que você pretende registrar, e por isso ela é uma pesquisa mais pontual. Lembrando que não pode ser registrado marca igual ou similar no mesmo ramo de atividade. Então, se ao realizar a pesquisa você optar pela pesquisa exata, você vai fazer uma pesquisa muito direcionada e pode ser que você se iluda com esse resultado, achando que a sua marca está disponível e ela não está. Porque, bem na verdade, você também tem que analisar se existem marcas similares à sua para o teu ramo de atividade. Então, essa é a campeã das situações de indeferimento do registro de marca. Uma outra situação que também é muito reincidente, que causa indeferimento, são as marcas genéricas. O que são marcas genéricas? São expressões de uso comum que muitas vezes o empresário deseja utilizar como marca. São expressões que não trazem uma característica única para o produto ou para o serviço, mas sim indicativos do que é aquele produto ou aquele serviço, porque são palavras que muitas vezes são adjetivos, muitas vezes são palavras que definem o próprio segmento ou o próprio produto. Então essas são ditas expressões de uso comum que não dão exclusividade para uso de nenhuma empresa, de nenhuma situação, para nenhum produto ou nenhum serviço, e acaba causando um indeferimento se você se utilizar desse tipo de expressão. Lembrando que mais detalhes você vai encontrar no meu site Certifica Cursos. Eu tenho alguns e-books que foram publicados e estão disponíveis lá gratuitamente para que você entenda um pouco mais profundamente a respeito desse assunto, e outras aulas gratuitas que você também vai encontrar aqui no meu canal. Uma outra situação que pode causar indeferimento é quando você vai anexar ao seu processo a sua logo e na sua logo você tem alguma informação que não poderia estar lá. A Lei de Propriedade Intelectual, no artigo 124, traz uma relação completa de tudo aquilo que você não pode ter na sua marca, e inclusive na sua logo. Então, vou citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, não pode ter na sua logo, na hora de você colocar o arquivo dela no seu protocolo, o seu slogan. Por mais que você vá utilizar um slogan no trabalho de marketing da sua empresa, na hora de registrar, para fins de registro, a sua logo tem que estar apenas constando a sua marca. Nenhuma outra informação escrita pode estar ali, a não ser aquela que é a sua marca. Algumas outras situações também precisam ser evitadas, por exemplo, o uso de bandeiras oficiais não pode. Então, assim, logo com bandeira do Brasil não pode, definitivamente não pode. Com outras bandeiras oficiais, sejam quais forem, de outros países, de entidades, etc., não pode. Não pode nenhum símbolo oficial, enfim, nada que for oficial você pode utilizar na sua logo. Por quê? Porque quando você solicita um registro e ele é deferido, lhe é dada exclusividade. E como é que você vai ter exclusividade sobre algo que o domínio não é seu? Que por vezes é domínio público, que por vezes
é domínio de uma entidade, né? Então, por isso é que você não pode utilizar vários tipos de sinais na sua logo. Então, é importante você constar o artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial, para que você saiba exatamente quais são essas situações que você deve evitar. Uma outra situação que também causa o indeferimento é na hora de você preencher o formulário. Existe lá o espaço para você colocar a marca e existe o espaço para você colocar a logo. Ambos têm que ter a mesma informação. Então, se por acaso na sua logo tiver uma marca com uma expressão a mais do que aquela que está nominada no seu pedido de registro, vai causar o indeferimento, porque a logo tem que ter a mesma marca que você preencheu no campo da marca, né? As informações elas têm que estar em sintonia, em harmonia. O que também pode causar indeferimento do seu pedido de registro, por exemplo, é se você não anexa os documentos necessários para comprovar, por exemplo, que a empresa existe, que existe um CNPJ ativo, enfim, você precisa juntar ou o seu cartão de CNPJ ou o seu contrato social para comprovar que você representa aquela empresa e que aquela empresa existe efetivamente, né? Enfim, é um documento básico que você precisa anexar. Outras situações que causam o indeferimento do pedido de registro. Por exemplo, se você, na hora de definir a sua classe, você coloca produtos ou serviços, dependendo qual a classe que você está registrando, que estejam indisponíveis para você. Vamos supor que você fez uma pesquisa de disponibilidade de registro de marcas, o seu foco é o comércio de peças do vestuário. E na hora de preencher o formulário, você já coloca lá peças do vestuário, calças, camisas, etc. Ok. Para isso você já verificou que está disponível e está tudo bem. Só que ao preencher esse formulário, você decide colocar algum item que você encontrou ali para complementar o seu pedido de registro, mas esqueceu de verificar se aquele item já não tinha sido registrado por um terceiro, né? Então, item a item, as classes costumam ser bastante amplas e você não pode, por estar registrando em uma determinada classe, achar que você pode selecionar para si todos aqueles itens. Inclusive, porque um outro motivo de indeferimento é o seu ramo de atividade tem que estar diretamente relacionado com o produto ou serviço que você pretende proteger. Então, se o seu CNPJ, voltando ao exemplo, for de comércio de peças do vestuário e você decidir, na hora de fazer o registro da sua marca, por exemplo, comercializar eletrônicos, o seu CNPJ não prevê esse tipo de comércio e pode ser que o INPI indefira, principalmente se você tiver entrado nessa situação que eu te falei, não tiver pesquisado antes se para produtos eletrônicos haveria, né, uma outra empresa já registrando, e aí você acaba inserindo esse tipo de produto no seu pedido de registro sem verificar se ele estaria disponível para você. Mas independente disso, se ele não está de acordo com os produtos ou serviços previstos no seu CNPJ, pode ser que o INPI indefira. E ele só não irá indeferir se ele porventura não observar que você não está habilitado a registrar para comercializar aquele produto, como no exemplo que eu mencionei. Óbvio que o órgão, devido ao tamanho de demanda que ele recebe, né, diariamente, por vezes, ele não observa alguns detalhes, mas isso não significa que você vai ter garantia de cometer um erro e o INPI não observar e não indeferir o seu pedido de registro. Portanto, se um pedido de registro demora em torno de 8 meses para ser concedido, você deverá esperar todo esse período para ter uma resposta. E se o risco for grande, pode ser que ao final dos 8 meses você não receba o deferimento da sua marca. E aí, se você já utilizou a marca
aonde não deveria, aonde não poderia, é um caminho que você vai ter que trilhar de novo, criando uma outra marca, fazendo todo o seu esforço de marketing em relação à direção que você estava indo. Então, talvez não te compense arriscar sem ter certeza do êxito. Por isso que é importante você observar todos os detalhes com relação à possibilidade, viabilidade do seu registro de marca, para você não perder tempo. Haja vista que 8 meses dá um bom tempo, né, para você estar trabalhando uma marca. E aí, se você perde os direitos de uso sobre ela, complica, porque o custo vai ser alto para você retomar e refazer tudo de novo, todo um trabalho de direcionamento para o teu produto ou serviço com aquela marca. Então, voltando às causas de indeferimento do registro de marca, tem alguns que são bem óbvios, tá? Que são referente a pagamento de taxa federal. Existe um rigor e este eu afirmo para vocês que você não vai ter como escapar, que é com relação à taxa de protocolo e deferimento. Se você realizar o seu protocolo antes de fazer o recolhimento da taxa federal, ele não será recebido. A partir do momento que você enviou o seu protocolo pelo sistema, você vai receber uma via do seu protocolo com número de processo, etc. Mas isso não significa que o INPI vai receber efetivamente o seu pedido de registro. Primeiro, ele vai verificar no sistema se você fez o recolhimento antecipado. Se o seu recolhimento foi 1 minuto, 1 segundo após o seu protocolo não será recebido pelo INPE. Você vai achar que você tem um pedido de registro, mas não terá. Na próxima revista, provavelmente, o seu processo vai aparecer como arquivado, porque você não fez o recolhimento na ordem, no prazo, no tempo, no momento que você deveria. Uma outra causa, não vamos dizer indeferimento, porque não é a palavra certa, mas de situação em que você perde os direitos do registro da sua marca. Quando o registro é concedido e você não recolhe a guia de taxa federal de deferimento dentro do prazo legal. Você tem 2 prazos. O prazo de 60 dias e depois o prazo de mais 30 dias, completando 90 dias. Os primeiros 60 dias é o prazo ordinário, aonde o valor da sua taxa federal é menor. Se você ultrapassar os 60 dias sem fazer o recolhimento da taxa federal, começa a correr o prazo extraordinário, que é mais 30 dias. Neste momento, quando começa o prazo extraordinário, a guia de taxa federal fica mais alta, mais salgada. Então, o ideal é que você recolha no prazo ordinário. Como é que se conta este prazo? A partir da data da publicação do deferimento do seu pedido de registro. Então, quando publicar lá na revista, vai aparecer no seu processo a data em que foi deferido o seu pedido de registro e a contar dessa data começa o prazo do pagamento da guia de taxa federal. E é também a contar deste prazo, aliás, desta data, que começa a contar os primeiros 10 anos de vigência da sua marca. Então, esse valor pago na guia de deferimento, ele refere-se ao deferimento propriamente dito e ao prazo de vigência de 10 anos, que é o primeiro decênio de vigência da marca. Então, na verdade, quando você faz esse recolhimento, você está garantindo a efetividade do seu registro por 10 anos. Findos esses primeiros 10 anos, como é que você faz para continuar sendo proprietário da sua marca? Antes de finalizar, um pouquinho antes de finalizar esse prazo, você recolhe uma outra taxa federal para que você tenha o direito do uso exclusivo da marca por mais 10 anos e assim sucessivamente. Isso significa que o seu processo de registro de marca, ele sempre vai ficar ativo. Por que ele ficaria tanto tempo ativo? Por alguns motivos. Por exemplo, recentemente eu atendi na minha empresa a massa falida de uma grande indústria de bebidas que há 5 anos exatamente quebrou, né? Então a marca continua forte, mas o patrimônio da marca já, enfim, faliu. E aí
uma outra empresa interessada em explorar a mesma marca solicitou junto ao INPI a nulidade, a caducidade daquela marca, né? Por que que ela vai caducar? Porque todos nós temos a obrigação de utilizar a marca no prazo de 5 anos. Isso significa que marcas de alto renome ou não, ela tem 5 anos para colocar a marca no mercado, sob pena de um processo de caducidade de um terceiro interessado, que vai comprovar que você não está mais utilizando aquela marca e vai solicitar a caducidade do seu pedido de registro para que ela tenha o direito de registrar. Uma outra situação que pode acontecer também, nos primeiros 3 anos após o deferimento de registro da sua marca, pode ser que alguma empresa solicite a nulidade do registro dela, alegando alguma irregularidade no seu processo de registro. Isso também acontece eventualmente em alguns casos de clientes meus. Eu vou preservar aqui a marca do meu cliente, mas vou mencionar aqui a marca Shining Box, que é uma marca de alto renome, se incomodou com o registro deferido de uma marca de um cliente nosso, que sim, tem uma leve semelhança, mas são serviços e produtos completamente distintos, né? Não que isso fosse impedir, aliás, não que isso não fosse um impedimento, porque marca de alto renome está protegida em qualquer ramo de atividade, mas, enfim, a bem da verdade é que tinha uma leve semelhança e essa semelhança não prejudicou o registro da marca do meu cliente, mas a marca Shining Box se incomodou e está tentando a nulidade do registro do meu cliente, mesmo após deferido. Uma outra situação que eu já mencionei aqui é a necessidade de a cada 10 anos você solicitar a renovação do seu registro de marca sob pena da sua marca voltar a domínio público. Então, por todos esses motivos, o seu processo de registro de marca vai sempre estar ativo. Inclusive, porque se alguém solicitar um registro de marca similar à sua, você terá a oportunidade de se manifestar dentro deste processo. Através do seu processo, você se manifesta neste processo, ou qual está solicitando uma marca similar à sua, para apresentar as suas razões e pedir que o INPI impeça aquele registro, né? Ou seja, indefira aquele registro de marca similar à sua. Você vai ter essa oportunidade de apresentar as suas razões. E como é que você faz para descobrir se alguém está utilizando uma marca similar à sua e requerendo o registro dela? Através da revista do INPI, que é publicada todas as terças-feiras. Ali sai todos os despachos de pedido de registro de marca e você fazendo essa leitura, colocando ali a sua marca, vai aparecer para você tudo aquilo que for do seu interesse visualizar, né? Então as marcas similares ou idênticas vão aparecer para você. Se for no seu ramo de atividade, você vai ter a oportunidade de, dentro de um prazo de 60 dias, se manifestar no outro processo para dizer que você discorda daquele registro, porque aquele deferimento pode prejudicar os seus interesses, né, os interesses da sua marca. Bom, voltando aqui às situações de indeferimento de registro da sua marca, uma das situações que pode acontecer é lá na sua logo você se utilizar de um desenho parecido com o de uma marca de alto renome, ou seja, de uma marca nacionalmente conhecida ou mundialmente conhecida. O próprio avaliador, ao bater os olhos, ele vai identificar que a sua marca tem semelhança com aquela outra marca e vai indeferir. Obviamente que as marcas de menor expressão, talvez o avaliador não saiba, não perceba, não note que tem semelhança com a sua. Mas as mais difundidas, as mais conhecidas, com certeza ele vai identificar. E você, por mais que tenha dado uma boa modificada no sinal, ou no desenho, ou no símbolo dessa marca famosa, por mais que você não copiou exatamente, mas se você se inspirou naquela marca, naquele símbolo, naquela logo, naquele desenho, naquela figura, e o avaliador do seu processo identificar, provavelmente ele vai indeferir o seu pedido de registro, porque isso vai interferir nos direitos de quem já está com o registro concedido, no caso, essa marca famosa.
Eu tenho aqui um adendo para fazer com relação a isso, e eu não vou me aprofundar muito, mas existe uma extensão da proteção do registro de marca, que são os direitos autorais de logo. Primeiro você solicita o registro da sua marca com a sua logo e faz lá o seu protocolo. Depois de posse desse protocolo, você pode, junto à Fundação Biblioteca Nacional, solicitar os direitos autorais de logo para complementar o registro da sua marca com relação ao desenho, símbolo, sinal, imagem, enfim, aquilo que dá uma característica única para a sua marca, mas que seja uma simbologia, né? Não é o nome propriamente dito, mas um sinal, símbolo, imagem, figura que você tem ali compondo a sua logo, tá? Isso é possível que você faça direitos autorais. Para quê? Para estender a proteção com relação ao desenho, ao símbolo, à figura, para vários outros ramos de atividade, para várias outras situações que não são as que estão protegidas pelo registro da sua marca. Mas por que isso, Alessandra? Bom, vamos supor que a sua marca seja lá Bombril, né? Vou dar um exemplo aqui de uma marca muito conhecida. E o desenho da Bombril é um pacotinho de esponja de aço com uma carinha, com perninha, com bracinho, com rostinho, não é isso? Enfim, vamos supor que você criou a marca Bombril e que você criou este desenho, esse mascote do Bombril que está lá na logo do Bombril e você protegeu no registro da sua marca. Mas a sua marca não é famosa, ela não é ainda uma marca renomada, difundida, ela não tem ainda a proteção de uma marca de alto renome. E você quer proteger o seu logotipo, você quer proteger lá o seu mascote, para que ninguém utilize em nenhum outro ramo de atividade. Então, para fins de registro, você registra lá indústria de esponja de aço, comércio de esponja de aço, ok? Vai estar protegido para esses segmentos. E para proteger o mascote em quaisquer outras circunstâncias, você faz os direitos autorais de logo, que vai proteger exatamente o seu mascote e não a marca Bombril, tá? Só o seu mascote, para que ninguém use nenhuma outra circunstância além de você, né? Te dá exclusividade para qualquer outra circunstância. Isso vale para mascote, para, como eu disse, símbolo, sinal, figura, imagem, qualquer coisa que você tenha criado com características únicas para o seu negócio, para o teu produto, para o teu serviço. Bom, é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado hoje. Até a próxima.